Graça e paz. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Nós estamos quase chegando ao final da maratona da exposição bíblica de Filipenses, né? Vamos entrar hoje no capítulo 4. E para nós tem sido bênção, tem sido motivo de grande alegria estar podendo fazer parte desse time em que está podendo fazer essa exposição de Filipenses. Porque Filipenses, nós podemos dissecar esta carta, uma carta, não um livro, né? Porque muita gente acha, não, é um livro de Filipenses. Não, é uma carta com remetente, destinatário, com quem vai ler a carta depois. Vamos ver isso um pouco também. Mas eu queria, antes da gente iniciar a exposição de Filipenses, capítulo 4, eu queria apresentar uma foto, uma ilustração inicial, para que a gente possa entender um pouco sobre Filipenses 4. Vê se você consegue ver. Está dando para ver? Tá? Ali ao fundo é um tanque de guerra e provavelmente é um cenário de guerra em que duas crianças, com muita tranquilidade, com muita simplicidade, estão brincando, simplesmente brincando, despreocupadas, totalmente alienadas talvez do que está acontecendo ao seu redor, né? Mas muito mais do que isso, eu acho que elas talvez tenham uma consciência de que os pais estejam ali próximos, esteja alguém vigiando e cuidando delas, né? E muito mais saber que aquele tanque de guerra ali, eles estão tranquilos que não vão passar por cima deles, que a guerra que existe ao seu redor não vai atingi-los, por isso que eles estão tranquilamente, por isso que a palavra do Senhor nos orienta para sermos como crianças, né? Simples como a criança, mas confiantes de que há um Deus poderoso que cuida de nós, amém? Outra coisa que eu queria dizer também, pode tirar a foto, é fazer uma contextualização a respeito de Filipenses. Quem que é esse povo? Quem que é essa igreja em que Paulo destina essa carta? Então eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, versículo 12 ao 15, depois o versículo 40. Desculpa, 16, meu óculos, está vendo? Trouxe o óculos para ver e não estou conseguindo. Atos 16, versículo 12. Vamos ler? Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Agora no versículo 40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Então conhecemos aqui, fazendo uma contextualização de quem que era essa cidade, de quem que era essa igreja em que Paulo destina esta carta. Na verdade é uma igreja em que iniciou então na casa de uma mulher, Lídia. E daí a gente começa a quebrar um grande paradigma daquela época e que até hoje existe no mundo islâmico, em que a mulher é colocada em segundo plano. Então o cristianismo ele vem quebrar esse paradigma e enfatizar aqui uma mulher de Deus, uma mulher que ouvindo a palavra de Deus,
recebendo a palavra de Deus, ela então abre o seu coração e começa a primeira igreja batista de Filipos. Batista por minha conta. Primeira igreja de Filipos. E é a primeira igreja do continente europeu, para você ter uma ideia. Paulo estava com destino à Ásia Menor, então ele faz um desvio, porque foi constrangido pelo Espírito Santo, para ir até o continente europeu. E ali nesta cidade, Lídia abriu o coração dela, uma mulher, abriu seu coração, e Deus falou profundamente ao coração dela, e ela convida então aqueles pregadores, era Paulo, era Lucas, e tinha um grupo com ele, para estar indo à sua casa. Então ali começou a primeira igreja no continente europeu. Eu queria então, já fazendo um parênteses daquilo que vamos ver em Filipenses, a respeito deste texto que lemos. Quantas Lídias nós temos aqui hoje? A não ser a chamada Lídia. A mulher empresária, vendedora de púrpura, uma mulher cheia do Espírito Santo, que tem o seu coração na obra, abre o seu coração e ali começa a primeira igreja. Assim como o pastor Davi iniciou a nossa igreja aqui, na sua casa, Lídia então começou na sua casa a igreja de Filipenses. Então você que é empresária, você que é dona de casa, você que é mulher, há espaço para que você faça a obra do Senhor, há espaço para que você alavanque o Evangelho e o reino de Deus, para que a obra do Senhor seja cada vez mais alavancada pela sua oração, pela abertura do seu coração. Então, não só as Lídias mulheres, mas as Lídias homens também, homens de Deus, quem sabe é a oportunidade que você tem de, ao ouvir a palavra de Deus, ser tocado, ser transformado, ser curado, e aí iniciar a obra do Senhor, e a obra de Deus ser expandida, e o Evangelho ser expandido por toda a face da terra, através da sua vida. Então, neste contexto que vemos aqui, iniciamos então a igreja de Filipos, onde Paulo, ali foi o primeiro pregador, foi o Davi daqui, né? Paulo lá, então, inicia a obra do Senhor naquela cidade. 10 anos se passaram, e agora, Paulo preso, encarcerado, em torno de 10 anos, alguns historiadores falam isso, em torno de 10 anos, ele agora envia uma carta à igreja de Filipenses. Mas por que ele envia essa carta à igreja dos Filipenses? Fazendo uma contextualização também a respeito da carta. A carta, então, para nós, ela é composta de 4 capítulos. Vamos entrar agora no 4º capítulo. Mas só que carta, ela tem princípio, meio e fim. Ela tem destinatário, ela tem remetente e tem um portador. Quem foi o portador da carta? Não está bem explícito, mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente quem foi o portador. Mas para ele remeter essa carta, é uma carta de agradecimento. É uma carta em que Paulo, ele agora vai responder aquilo que a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, ela tinha feito por ele. O que a igreja tinha feito por ele? Nós vamos ver então no capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1, vamos ler então agora, capítulo 4, versículo de 1 a 9, desculpa. Capítulo 4, versículo de 1 a 9. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se.
que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. E não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E a paz de Deus, estará com vocês. Que a paz de Deus estará com vocês. Então, essa é a perícope em que foi destinada para que eu pudesse refletir com os irmãos. Paulo, então, irmãos, ele escreve essa carta dando essa forma de agradecimento. Então, uma igreja que a gente percebeu já de início, foi através da missão que Paulo tinha na sua segunda viagem, converte uma mulher, e essa mulher, então, abre a porta para aquela cidade, para aquela igreja ser inaugurada, e Deus faz uma obra tremenda naquela cidade. E Deus, então, faz algo maravilhoso, que depois de 10 anos, Paulo, então, agora sendo abençoado para aquela igreja, como o pastor falou agora mesmo aqui, que essa igreja tem a oportunidade de estar abençoando o missionário que está lá no campo missionário. Aquela igreja de Filipos, ela estava tendo esta oportunidade de abençoar o missionário que estava no campo. Mas o missionário que estava no campo não era a esposa dele que estava para ter filho, mas ele estava preso. O missionário era Paulo, estava preso e condenado à morte. Então, a igreja, então, ela se desperta a estar levantando recurso para estar sustentando Paulo no campo missionário. E a igreja então envia um mensageiro, envia um homem de Deus, Epafrodito. Epafrodito, então, ele vai, e ele passa por grandes dificuldades, chegando a ser até acometido de quase morrer. Estava grandemente doente, porque o percurso era muito grande, e ele tinha então que levar esse recurso para Paulo, que estava preso, precisando desse recurso. E Epafrodito, então, ele quase morre para levar esse recurso. Mas o recurso foi entregue. E Paulo, então, com o coração agradecido, resolve enviar essa carta, uma carta de agradecimento, mas uma carta também que ele aproveita para estar dando grandes orientações para aquela igreja. E, por consequência, chega até nós essa carta, para que pudéssemos também ter retirado para nós grandes conselhos, grandes orientações. Eu gostaria então de intitular esta mensagem de hoje como Conselhos Práticos para uma Vida Cristã Saudável, ou para uma igreja saudável. Começando então no versículo 1, diz o seguinte, olha, antes de ler o versículo, eu queria enfatizar que nesse versículo, nesse trecho que lemos, nós temos 5 pontos, que é o quê? A integridade nos relacionamentos, fidelidade a Deus, confiança em Deus, pureza e santidade em pensamentos e piedade no coração. Vimos aquela imagem projetada aqui, de que realmente é necessário, irmãos, confiarmos inteiramente num Deus que é todo-poderoso, um Deus que te fez, um Deus que tem sob o controle dele todas as coisas. Então precisamos ser como aquelas crianças, de confiar inteiramente em Deus e ter os nossos relacionamentos íntegros, tanto com Deus quanto uns com os outros. Vamos ver então no versículo 1. Por que eu resolvi ler o versículo 1? Apesar que a perícope começa no versículo 2.
O versículo 1, como foi pregado no domingo passado, pelo Davi, foi o último versículo da perícope do período que ele leu, ou que ele expôs. E eu resolvi fazer também a exposição desse versículo 1, porque ele é um versículo de transição. É um versículo em que ele aponta tanto para trás, com aquilo que lemos, que é relacionado aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles inimigos da cruz de Cristo, aqueles que estavam realmente tirando a paz do coração do povo de Deus. E ele alerta: fiquem firmes com relação a esses que estão tirando a paz do povo de Deus, esses falsos mestres, os cães, como diz lá no capítulo 3, final do capítulo 3, os inimigos da cruz de Cristo. Mas ele aponta também para frente. Na NVI, eu tenho até a versão da NVI aqui, no capítulo 3, aliás, no capítulo capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Essa palavrinha assim, ele está projetando o versículo para frente. Assim permaneçam firmes. Aí ele começa a narrar: permaneçam firmes. E o que seria essa firmeza? O que seria permanecer firme, irmãos? É um termo militar, que os militares aqui conhecem. Quando você está na posição de sentido, aí você manda cobrir. Aí o comando é firme, ficar firme. Não tem isso na Ordem Unida? Mas também tem firme uma posição em que o militar, ele precisa de estar diante da batalha, diante daquilo que vem pela frente. Ele precisa permanecer firme diante das dificuldades, diante dos problemas. E com isso eu quero concluir esse primeiro ponto, que é o quê? Primeiro conselho de Paulo àquela igreja aos Filipenses: estejam firmes. Firmes no comportamento, firmes diante daqueles falsos profetas, firme diante das dificuldades que virão, firme diante dos relacionamentos que vão ter na igreja. Estejam firmes. A firmeza do militar é aquela firmeza do bombeiro, a Nájila está aí, em que diante do fogo, diante do incêndio, ele tem que permanecer firme, porque se ele não estiver ali no combate a incêndio, não estiver ali com a mangueira posta a combater aquele incêndio vai te engolir, vai te matar, vai ser morto por aquele incêndio. Então tem que permanecer firme naquele combate. Assim como o soldado lá do exército, nós temos ali o outro colega aqui também que é militar, o militar tem que permanecer firme. E não é só o militar, agora para a igreja, nós precisamos permanecer firmes no propósito que o Senhor tem colocado para nós. Esse é o primeiro conselho que Paulo deixa à igreja de Filipenses: permaneçam firmes, inabaláveis. A firmeza não só de mente, você ficar ali, não, eu estou firme, mas só que o coração está longe. A sua postura, a sua atitude não é uma atitude de firmeza diante do Senhor. Quando vem a primeira dificuldade, o primeiro problema, você vacila. Nós vacilamos. Por isso o convite de Paulo, o conselho de Paulo para nós, nessa primeira posição aqui, que é o quê? Permanecer firmes. Mas ele diz também, no primeiro versículo: meus amados irmãos. Paulo tinha então uma atitude de carinho, uma atitude de grande amor por aquela igreja. Paulo tinha um apreço muito grande por aquela igreja. E ele chama de irmãos amados. Ele então tinha convicção de que aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ali naquela igreja, eram homens e mulheres de Deus. Que venhamos então também sermos achados assim, Ibeçu. Homens e mulheres de Deus, que vão permanecer firmes e que vão ser chamados de irmãos. De irmãos. Irmão
é aquele que tem comunhão, aquele que tem intimidade. Irmão é que sabe trocar experiências fraternas, que vão morar junto no céu. Mas ele diz também que minha alegria. Por que ele fala minha alegria? A alegria de Paulo, aquela igreja era a sua alegria, porque era uma igreja que agora estava madura, uma igreja que agora podia corresponder ao chamado missionário, uma igreja que tinha se colocado à disposição de servir ao Senhor, de fazer com que o reino de Deus crescesse. Era uma igreja madura agora. E ele fala, então, olha, minha alegria é uma igreja parceira de Paulo na obra missionária. Nós não temos algumas igrejas que nós temos parceria com elas? IBSU, que você venha ser a alegria do Senhor. Que você agora na sua obra missionária, pastor Ricardo, pastores da igreja, nós como igreja precisamos ser a alegria aos olhos do Senhor. Igreja que vai ser realmente parceira, a igreja bereana, a igreja que vai realmente focar na palavra de Deus, vai examinar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai trazer frutos no coração e na vida da igreja. Amém? Mas ele fala também que é a minha coroa. Por que Paulo está falando minha coroa? Minha coroa, porque na verdade a coroa é uma coroa de grinalda, onde só os vencedores numa competição esportiva recebia aquela coroa. Nas Olimpíadas a gente vê, né? Aquela coroa sendo colocada. Muito antigamente, hoje até a gente vê também. Aquele campeão era colocado, então, uma coroa. Por que Paulo está dizendo isso? Porque na verdade, ele considerava aquela igreja como a coroa dele. É algo que ele apresentaria diante de Deus no fim dos tempos. É a coroa porque a alegria é aquilo que ele realmente vai receber como prêmio, a premiação de Paulo, quando o Senhor buscar a igreja. E ele então, colocando-se nessa situação, ele diz, firmai, ficai firme. Essa firmeza então, ela é diante dos legalistas, do capítulo 3, versículo 2, diante dos libertinos, do capítulo 3, versículo 18 e 19, e no capítulo 2, versículo 3 e 4, diante daqueles que trabalham e que estão na obra do Senhor, que pregam a palavra para a sua própria vanglória, pregam por vanglória. Irmãos, a obra do Senhor, a pregação do Evangelho, a exposição bíblica, ela não pode ser para a sua vanglória, porque a palavra de Deus ela precisa ser pregada para a glória de Deus. Tudo que vamos fazer, essa exposição que estamos fazendo de Filipenses, toda vez que alguém sobe neste púlpito para pregar, é para que a glória de Deus seja manifesta, não para que eu venha aparecer, que é aquela música que a gente canta, né, que eu diminua, mas que Ele cresça. Então que a glória de Deus seja repleta na pregação do Evangelho desta igreja, como foi na pregação do Evangelho da igreja de Filipos. Um pouquinho mais à frente, vamos ver o segundo conselho que Paulo deixa àquela igreja. Versículo 2, versículo 2. Peço a Evódia e peço a Sintique, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Muito importante, só este versículo daria uma pregação inteira, mas eu tenho 8 pontos, 8 conselhos que Paulo deixa para nós. Eu quero enfatizar um pouco só nesse versículo. Peço a Sintique e a Evódia. Outra vez duas mulheres servindo ao Senhor. E essas mulheres, olha no versículo 3, diz o seguinte: e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilies essas mulheres, pois juntas esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente. Eram mulheres que serviam ao Senhor, não eram aquelas mulheres
fofoqueiras de plantão, que ficavam ali só falando mal da vida dos outros, não. Eram mulheres que, junto com Paulo, junto com Clemente, junto com outros cooperadores do Evangelho, serviram junto com Paulo. Então eram as mulheres de Deus. E agora Paulo, ele vem pedir. Olha, rogo, algumas versões, rogo a Evódia e a Síntique, que pensam a mesma coisa. Irmãos, a casa dividida, ela não subsiste. Pensamentos diferentes, distorcidos a respeito do Evangelho, aquela igreja não vai para frente. Por isso que Paulo, então, ele está rogando, e muitas vezes, através do rogar, através do pedir, você consegue muito mais do que se Paulo chegasse ali, como o pastor falou aqui, um pastor chegar e colocar todas as suas qualificações de pastor. Olha, eu sou pastor, eu sou líder dessa igreja, eu estou agora determinando que essas duas mulheres, para com essa coisa. Não, ele está pedindo agora, rogando. Peço a Evódia e a Síntique, que muitas vezes, na hora que você pede, da forma que você pede, você consegue muito mais resultado do que quando você ordena. Eu vi isso lá no quartel. Eu tinha lá na minha mão, porque eu sou do Corpo de Bombeiros, para quem não me conhece, eu tinha nas minhas mãos uma tropa em que eu podia determinar. Olha, eu determino, faz. Eu podia fazer isso, mas eu com muito jeito pedi, olha, secretário, tem jeito de você fazer um ofício aqui para mim? E fazia com muito mais gosto, com muito mais vontade de fazer, né? Soldado, vai lá, muitas vezes você tem que ordenar, né? Muitas vezes aí tem que vir a ordem, mas outras vezes, com muito jeito, você vai e pede. Paulo então estava pedindo a Evódia e a Síntique. Olha, peço a Evódia e a Síntique que pensem da mesma forma. Irmãos, esse pensar da mesma forma não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, tem que ser um robozinho, todo mundo tem que ser bitolado, não. Podemos pensar de maneiras diferentes. Porém, naquilo que é no Senhor, naquilo que é evangelho, naquilo que é realmente primordial, naquilo que não podemos de jeito nenhum negociar, isso temos que pensar a mesma coisa. Salvação, ela é por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Não há como ser salvo senão por outro. Isso é inegociável. Agora, se você vai vestir saia, se você vai colocar calça, se você vai ter o cabelo comprido, se você vai ter cabelo curto, isso aí não é primordial. Então, quando fala que pensem a mesma coisa, do mesmo modo, está querendo dizer que peço a Síntique e a Evódia, provavelmente elas estejam pensando de maneira diferente, mas algo que realmente vai ferir, de alguma forma, o Evangelho. Talvez uma era judaizante, outra gentílica, talvez uma pensava de um modo com relação a alguma doutrina que realmente feria o Evangelho, mas agora Paulo então vem tratar desse assunto, vem tratar dessa situação que estava acontecendo lá. Peço a Evódia e a Síntique que pensem da mesma forma, que tenham o mesmo pensamento, o pensamento que vem para igualar a doutrina principal de Cristo, que é o Evangelho. Está entendido até agora? Estão entendendo? Então, o segundo ponto, o segundo conselho que Paulo dá àquela igreja, ele pede, e ele também pede para que aquela igreja, aquelas duas mulheres, elas pensam da mesma forma. Olha, não só na vida daquelas mulheres, mas também da igreja, existia muito egocentrismo, onde muitas pessoas estavam pensando em si mesmas, as pessoas estavam pregando por vanglória, as pessoas estavam pregando e achando que aquilo ali estava agradando a Deus, mas não estava. Então, ele pede nesses termos, e essa desarmonia, a gente não sabe exatamente qual que era o ponto em que elas estavam em desarmonia, a gente não sabe qual que era o problema que estava havendo entre elas.
Sabemos que não é algo muito sério, porque se fosse pecado sério, Paulo teria relatado aqui, né? Mas era algo que precisava estar em harmonia. Trazendo uma aplicação para nós hoje, irmãos, a primeira igreja que nós temos, é dentro da nossa própria casa. Primeira igreja que nós temos. Se estamos vivendo em desarmonia, se estamos vivendo não pensando da mesma forma, se o evangelho não está sendo o foco das nossas vidas, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, porque é muito fácil, irmãos, a gente ter lá fora uma aparência em que de fato, dentro da nossa própria casa, quem nos conhece de fato é a nossa esposa, nosso filho. Então, por isso que nós precisamos de realmente tirar ou quebrar toda desarmonia, todo pensamento contrário. Veja também, no versículo 2, aliás, no capítulo 2, 1 a 2, vou pedir o Ed para colocar para mim, capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo também falando o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha para você ver, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo então também, lá atrás, na mesma carta, ele retrata a mesma forma, tendo o mesmo modo de pensar. Olha, o mesmo modo de pensar, irmãos, não é quando cair na relatividade, não. Porque muitas vezes você, para ter comunhão, para tirar a desarmonia, então vamos pensar da mesma forma. Aí vem alguém com um sentimento de errado, e aqui então para abafar, para colocar pano quente, aí nós vamos pensar da mesma forma, e aí pensamos todo mundo errado. Não, na verdade nós temos uma bússola, nós temos um parâmetro que é o Evangelho, nós temos um parâmetro que é não negociar aquilo que é inegociável, dentro do Evangelho, tá certo? E esse é o parâmetro. Então por isso que nós não podemos também pensar como a maioria, temos que pensar aquilo que vem de Deus. O mesmo modo de pensar é pensar aquilo que é certo. Por isso que ele pede, olha, peço a Evódia e a Cinti que pensem da mesma forma, que pensem o mesmo modo de pensar, mas o pensar relacionado àquilo que é bom diante de Deus, pensar aquilo realmente que vai mudar a natureza da igreja. Vamos pensar, mas pensar algo realmente que vai trabalhar no coração e na mente, que vai trazer Cristo em evidência. É um pensar cristocêntrico. O terceiro conselho, passando à frente então, aliás, antes um pouquinho, eu queria só comentar sobre esse fiel companheiro, o sísigo, em algumas traduções, que quer dizer aquele que veio para o conselheiro, aquele que atua junto, aquele que está junto com ele, participa com ele. Então o fiel companheiro, pode ser que seja Lucas, pode ser que seja o nome próprio, Sísico, mas está falando fiel companheiro. Ele pede então que as ajude. Então entra agora o papel de uma terceira pessoa, um mediador. Muitas vezes em conflitos dentro da igreja nós precisamos de um mediador, precisamos daquela pessoa madura, aquela pessoa que vai realmente trazer paz para aquele conflito, não é isso? Precisamos de ter aquela pessoa que vai não colocar pano quente na coisa, mas aquela pessoa que vai realmente trazer uma razão, trazer algo espiritual, algo que vai realmente fazer diferença na vida daquelas duas pessoas que estão em conflito. Irmãos, como que é importante o fiel companheiro, esse papel do fiel companheiro? Como que é importante a gente trazer, quando está em conflito,
não sermos aquela pessoa para colocar mais fogo naquele braseiro. Por isso que tem que ser uma pessoa madura. Porque quando tiver conflito entre irmãos, esse mediador, ele precisa trazer algo moderado, algo que vai realmente trazer paz para o coração daqueles dois. E mais importante, vai trazer uma razão dentro da palavra de Deus. Não vai trazer algo que vai ser inventado, ou algo da experiência dele. Vai trazer algo que é a palavra de Deus. Porque, irmãos, quantas vezes a gente pega alguém para aconselhar, e vamos aconselhar, a gente fala das experiências nossas, falamos de vários assuntos, mas a palavra de Deus fica em segundo plano. É importante aconselharmos duas pessoas que estão em desarmonia, mas dentro da palavra de Deus, porque aí a gente corre menos risco de errar. Porque muitas vezes o conselho, ele é uma faca de dois gumes. Você pode, às vezes, fazer com que eles criem uma harmonia, mas também pode dividir totalmente. Mas quando você traz a luz da palavra de Deus, de fato, aquele conselho, ele vem de Deus. Tá certo? Então, por isso que é importante ter um conselheiro, ter um moderador, ter aquele mediador em que vai realmente trazer algo proveniente da palavra de Deus. O terceiro conselho, então, seguindo à frente, capítulo 4. Capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Esse versículo, percebe que é um versículo em que ele dá uma ordem direta. Está no imperativo, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Então, irmãos, é uma ordenança. Assim como diz, sede santos como eu sou santo. Não é isso? E é um mandamento de Deus, alegrem-se. Irmãos, quando você é um crente fiel ao Senhor, e não está alegre, assim como aquela igreja que sabia que Paulo estava preso, ela estava sentida por isso, e Paulo, ele não estava na beira da praia, lá na praia do Forte, lá em Cabo Frio, não, olhando aquela paisagem, não, ele estava preso, e ele manda aquela igreja, olha, alegrem-se. Ele era o primeiro a dizer, talvez dizer, olha igreja, eu estou aqui passando por isso, mas ele, com o seu coração já tinha alegria, apesar de estar preso, ele agora orienta aquela igreja, alegrem-se. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é um evangelho. É as boas novas de salvação. A alegria, irmãos, a gente saber que mesmo estando tristes, estamos alegres. Mas como que é isso? Olha, mesmo passando por luta, por luto, por dificuldade, por doença na família ou em si mesmo, mesmo passando por tudo isso, Paulo dá esse conselho direto, alegrem-se. E alegrem-se porque você tem dinheiro no banco, alegre-se porque você tem saúde, alegre-se só porque você está tudo bem com você. Não, alegre-se no Senhor, porque a verdadeira alegria, ela está no Senhor, porque o Senhor é quem nos dá a alegria, porque mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, mesmo quando vier a luta, você vai se alegrar. A alegria do Senhor, meu irmão, não é aquela alegria que está nas circunstâncias. Você pode muito bem sofrer quando vier a luta, você pode muito bem ficar triste, porque na verdade somos seres humanos e passamos por isso, e quando vier o luto, você deve chorar sim, deve se entristecer, porém, a alegria está lá dentro,
Vem o choro, mas a alegria, ela vem sobressaindo ao choro. Ela vem, está acima daquele pranto que você está vivendo. Porque a alegria do Senhor, ela é que nos consola. A alegria do Senhor é que nos alimenta. É uma alegria permanente. É uma alegria não manipulada, não forçada. Sabe aquela alegria que, eu tenho que rir, igual um apresentador que faz aquela alegria, está todo, de televisão, né? Está todo sorrindo, mas às vezes por trás está triste, está longe de Deus, né? Mas a alegria que vem de dentro, mesmo com tudo mal, tudo ao seu redor, como vimos ali na imagem inicial. Sermos como crianças, confiar inteiramente no Senhor, confiar em Cristo, confiar no Deus da sua salvação. Então o terceiro conselho é esse: alegrem-se. O quarto conselho que eu queria passar agora, está no versículo 5. Versículo 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Que a moderação, essa palavra, irmãos, moderação, em algumas versões é até amabilidade. Moderação, ela quer dizer que você abre mão daquilo que é justo para você aos seus olhos. Numa causa em que você acha, não, isso aqui eu tenho direito, nisso aqui é meu direito usufruir disso aqui, em prejuízo talvez do irmão, em prejuízo de outrem, você então abre mão. Não é fazer papel de bobo, mas você saber que quando o reino de Deus, o evangelho, ele precisa ser exaltado, você então abre mão dos seus direitos. Está entendendo? Então a moderação, a amabilidade, que precisa ser conhecida por todos, essa amabilidade, essa moderação, em que a gente vai abrir mão, em que a gente vai ser complacente, ter controle de temperamento, ao invés de aplicar a lei sem misericórdia. Porque quando é para nós, irmãos, quando se refere a nós, nós queremos, Deus, misericórdia, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas misericórdia, Deus, cuida de mim. Mas quando se trata do outro, você fala, Deus, aplica a sua justiça, não é isso? Aplica a sua justiça, faz justiça, Deus. Então Paulo está dizendo isso para aquela igreja, olha, que a amabilidade de vocês, porque na verdade era isso que a igreja demonstrava, também com todos os recursos que ela recebeu, que Paulo recebeu daquela igreja, não só isso, mas abrindo mão de seus direitos, porque aquela igreja, na verdade, era uma igreja perseguida, tanto internamente quanto externamente. Uma igreja perseguida internamente, porque ali havia irmãos pregando por vanglória, né? Havia problemas sérios de relacionamento, mas também tinha aquelas perseguições externas do Império Romano. Então era uma igreja perseguida, mas agora Paulo orienta aquela igreja, olha, que vocês sejam conhecidos pela amabilidade de vocês, pela moderação. E agora eu quero trazer uma aplicação para nós, irmãos. Como nós queremos ser conhecidos? Como nós queremos ser conhecidos? Aquela pessoa ou aquela igreja que não abre mão de seus direitos? Aquela pessoa que sabe fazer negócio e mesmo que seja negócios escusos, e você vai ser aquela pessoa conhecida depois que você morrer, não, aquele cara fazia bons negócios. Ou você quer ser conhecido por aquela pessoa que tinha em si amabilidade, que tinha em si moderação, que abria às vezes situações, direitos, ou abria mão de seus direitos em função de outrem. Porque isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. E a carta toda, Paulo vem descrevendo isso.
vem mostrando esse aspecto de que é melhor você abrir mão em favor do outro, é melhor você amar o seu próximo mais do que você ama a si mesmo, sabe? É amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, essa é a orientação que Paulo também deixa para nós, que seja conhecida através da sua amabilidade, igreja. Quinto conselho, no versículo 6, diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quinto conselho, irmãos, é sobre ansiedade. Nós estamos vivendo hoje uma avalanche de preocupação. Estamos cada vez mais ansiosos. O problema do século que estamos vivendo é o problema da ansiedade, da depressão. Estamos completamente ansiosos. Atinge a mim e a você. Estava ansioso hoje, a respeito dessa palavra que eu ia pregar hoje. Estava ansioso. Mas aí eu comecei a pensar na própria palavra que eu estava meditando sobre ela. Olha, você não deve ficar preocupado, ansioso por coisa alguma. Sabe por quê? Porque tem um remédio. Porque pela oração e súplica, você deve ser conhecido diante de Deus todas as suas petições. Aí eu orei: Deus, olha o que eu tenho para falar, que não seja eu mesmo falando, mas que o Senhor venha falar através de mim. Então me use conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Aí eu fiquei mais tranquilo. Então assim deve ser a ansiedade, a preocupação que você tiver hoje, irmãos. Seja o coronavírus, seja o seu emprego, seja a sua dificuldade. Se você confia de fato no Senhor, que esse conselho realmente esteja batendo a porta do seu coração e seja colocado diante da sua vida agora, da sua mente. Olha, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecidas diante de Deus as vossas orações. Oração, irmãos, ela vem acompanhada de adoração. Aí você começa a orar: Pai nosso que estás no céu, e começa a exaltar: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas, o Senhor é supremo. Então, aí depois, no final da oração: Deus, mas eu estou tão ansioso. Ele pode todas as coisas, você ora, você confia, e ao mesmo tempo está ansioso. É um contrassenso, irmãos, há um contrassenso, em que você exalta, você glorifica o Senhor, Ele pode todas as coisas, mas ao mesmo tempo você está ansioso. Então, há um contrassenso nisso. Olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Para quê? Um pouquinho mais à frente. Antes disso, conhecido diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Então depois que você ora, você coloca diante de Deus, você agradece a Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tira de mim. O Senhor tira de mim toda ansiedade, toda preocupação. Eu confio no Senhor. A minha confiança está em Ti, na Tua palavra. Eu me alegro no Senhor. Para quê, irmãos? Quando você faz isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você quer ter paz nesse momento de dificuldade que estamos tendo? Você quer ter paz diante daquela imagem que vimos, crianças brincando? Você quer realmente brincar diante do Senhor e ser feliz? Coloque diante de Deus toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o problema. Ora, que esse é o remédio. Ora e confia, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Amém, igreja? Amém? Ele quem tem cuidado de nós. Olha, nós não temos condições de cuidar de nós mesmos. Nós não temos condições, mas Ele é quem cuida de nós. Ele que é o supremo pastor. Ele que é o nosso alto refúgio e fortaleza. E perto está o Senhor. Perto está o Senhor quer dizer que Ele está às portas. Quer dizer que Ele está chegando. Mas também perto, porque
Ele é onipresente, Ele está pertinho de nós. Está pertinho de nós. Vamos para o próximo conselho de Paulo, que é a própria oração. Ora ao Senhor. O quinto conselho, tira a preocupação. O sexto conselho, oração. O sétimo conselho agora, vigiar os pensamentos. Veja no versículo 8. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, nós somos aquilo que pensamos, muitas vezes. Se você pensa coisa boa, você coloca na mente coisas boas, de fato, a sua vida passa a ser melhor. A gente tem a mania de, quando está com um problema, focar no problema e pensar só no problema, pensar só naquela dificuldade, pensar só naquilo ali. Aí vem alguém, um conselheiro, vem um mediador, vem alguém, um moderador para resolver aquele problema, às vezes com um irmão. Você pensa só no problema, no conflito que você está tendo com o irmão, na dificuldade que você está tendo, e aí você nunca que consegue a solução para aquele problema. Por quê? Paulo está orientando aqui, olha, sabe o que deve ocupar o seu pensamento? É coisas boas. Não pensa no problema, não pensa na dificuldade, não pensa em coisas boas. Olha, o que é verdadeiro? Verdadeiro é pensar no que é real, não na mentira. Real. O que é real? A palavra de Deus é real. O que é real? O poder de Deus é real. O que é real? Aquilo que é o seu problema, ele é muito menor do que o Deus que você serve. Isso é real. O que é nobre, o respeitável, aquilo que é relevante, aquilo que realmente que auxilia o próximo, não que coloca o próximo para baixo. Pensa naquilo que é relevante, aquilo que é nobre, aquilo que é justo. Justo quer dizer correto, justiça aos olhos de Deus, não aos seus próprios olhos, tá? E a justiça que vem acompanhado de misericórdia, de piedade, aquilo que é amável. Irmãos, amável, isso aqui é obrigação do cristão, pensar naquilo que é amável. Nós temos que ter pensamento de amor em respeito do próximo, em respeito do nosso irmão, aquilo que é amável, isso que ocupa o nosso pensamento. O amor altruísta, que abre mão dos seus direitos, que dá ao invés de receber, aquilo que é de boa fama, aquilo que é decente. Boa fama é isso, decente, honesto, que preserva seu nome de cristão e o nome de Cristo e o nome da igreja, aquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude, virtude quer dizer excelência, ser íntegro, a virtude que vem de Cristo, não a nossa própria, a virtude de Cristo. Então vamos pensar aquilo que é virtude de Cristo. E se algum louvor há, você está pensando, glorifica o nome do Senhor? Se algum louvor há, você tem que pensar aquilo que vai glorificar o nome de Deus. Nós precisamos pensar. E Paulo estava orientando essa igreja a isso. Olha, pensa naquilo que é bom, igreja. Eu estou preso aqui, mas Deus tem cuidado de mim. Deus está no controle. Paulo encarcerado, dando um exemplo de confiança e de temor ao Senhor, para aquela igreja que estava lá. Não é isso? E por último, para a gente fazer um fechamento, que está no versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Para você ter a paz que excede a todo entendimento,
você primeiro tem que ter o Deus da paz. Então, se você não tem o Deus da paz consigo, o Deus que é todo-poderoso, o Deus Jesus, que morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te dar alegria, para te dar cura, transformação, você não tem como ter paz. A paz, que excede todo entendimento, ela vem junto com Deus da paz. Você quer ter a paz que excede todo entendimento, essa paz que é, na verdade, inimaginável, uma paz que não está limitada, porque fala, a paz que excede todo entendimento é isso, que excede todo entendimento é isso, é uma paz divina, é uma paz que não conseguimos compreender, é uma paz que mesmo diante da guerra, estamos em paz, mesmo diante da dificuldade, a paz ela é o nosso local de descanso, que a paz seja o hábito dos vossos corações, que a paz que excede todo entendimento venha reinar na sua vida. Mas ele está dizendo também o seguinte, olha, ponham em prática aquilo que vocês viram, ouviram e viram em mim. Na verdade, outra vez, ele reportando o capítulo 3 novamente. Olha lá, no capítulo 3, versículo 17. Sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo. Ele estava se colocando como exemplo, porque na verdade ele imitava Jesus. Ele era o imitador de Cristo. Mas o mais importante que é isso, tudo que vocês viram, esse é o último versículo que ele deixa para nós aqui. Coloquem em prática. Coloquem em prática, que não fique só no pensamento, que não fique só nas suas emoções, mas que você venha praticar de fato, praticar a palavra de Deus, praticar realmente o que é real, e praticar tudo que ele expôs aqui, e aquilo que é na tentativa minha aqui também de expor para os irmãos, essa perícope. Coloquem em prática, sede alegres, amáveis, moderados, tudo que foi exposto aqui, coloquem em prática, coloquem em prática a palavra de Deus. E queria então colocar a última figura aqui, para a gente entender o que é estar em paz. Agora, em paz, mesmo diante da guerra, mesmo diante das dificuldades, você venha pensar como esse soldado aqui, ó, esse combatente. A Camila vai apagar ali, você vai ver melhor. Ficou escuro, né? Mas dá para ver. Firmado na palavra de Deus, firmado e convicto de que o Senhor tem cuidado de nós. E para encerrar, eu queria deixar a última frase, que é a grande ideia de tudo que nós falamos, simplificando e resumindo tudo que falamos. Deus concede paz verdadeira àquele que nele confia, se alegra e caminha segundo a sua palavra. Deus concede paz verdadeira àquele que nele confia, se alegra e caminha segundo a sua palavra. Que Deus te abençoe, te guarde, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao seu coração, porque a gente vem na tentativa de fazer essa exposição bíblica, mas quem convence de fato é o Espírito Santo. Que o Senhor te fale em nome de Jesus. Amém.